E depois de estudarmos as orações coordenadas, agora chegou a vez de vermos então o período composto por subordinação. Lembram, né? Ele é composto porque ele tem mais que uma oração, ou seja, mais que um verbo. O período é aquela frase que começa com letra maiúscula, termina com uma pontuação e dentro dele tem orações, ou uma oração só, quando é um período simples, né? No período composto por subordinação, diferente das orações coordenadas, no período composto por coordenação, as orações são dependentes uma da outra, porque uma fica sem sentido sem a outra. Elas não podem simplesmente ser separadas com um ponto final. Então vamos observar esse período que eu coloquei aqui para vocês. Quero abraçar todos assim que nos virmos. Então aqui nós temos o quero abraçar, uma locução verbal, conta como um verbo só, e virmos, do verbo ver. Então, nós temos duas orações, um período composto um período composto, então, porque nós temos dois verbos e duas orações. Então, agora eu preciso separar as duas orações. Você tem que separar onde fecha o sentido, né, de uma delas. Então, quero abraçar todos assim que nos virmos. Quero abraçar todos. Então, aqui a gente vai separar as duas orações, porque a primeira acaba em todos. Muito bem. Então, assim que nos virmos, é a segunda oração. Se a gente for observar uma delas separadas, quero abraçar todos, até que faz sentido. Agora, quando a gente olha para assim que nos virmos, sozinha ela não faz sentido. Então, eu não poderia colocar um ponto final aqui e começar uma frase nova, porque ela é diretamente ligada a essa oração aqui, não é? Então, eu não posso separar. Se eu não posso separar, é porque elas fazem parte de um período composto por subordinação. Muito bem. E agora? Dentro do período composto por subordinação, as orações... Aqui está escrito errado, as orações... tá certo. As orações dos períodos subordinados podem ser de dois tipos, diferente da OCA e da OCS. Aqui a gente tem a OP e a OS. O que significam essas letras? Aqui é oração principal. E aqui, oração subordinada. Ou seja, sempre tem uma que manda e a outra que obedece. Afinal de contas, a palavra subordinação vem de subordinado, de obedecer, né? Pois muito bem, dentro desse período aqui, quero abraçar todos assim que nos virmos, qual será a principal, qual será a subordinada? Não pense que a oração principal é aquela que tem sentido completo, porque nem sempre isso vai acontecer, tá? Para ser oração subordinada, basta que ela tenha conjunção. Deixa eu marcar aqui. A oração subordinada é aquela que possui conjunção. Vou mostrar para vocês aqui a tabela das orações, das conjunções subordinativas, bem rapidinho. Bom, vocês viram ali então alguns exemplos de orações de conjunções subordinativas. São muitos tipos diferentes, mas é uma dica bem legal você saber que a palavra que, a conjunção que, é a conjunção mais utilizada nos períodos compostos por subordinação. Mas muitas vezes ela não vem sozinha, ela vem em uma locução conjuntiva. Lembra que a locução? A gente viu aqui, locução verbal, dois verbos fazendo o papel de um só. Na locução conjuntiva acontece a mesma coisa, a gente vê duas palavras que têm a função de uma conjunção só. Qual é a função das conjunções? Ligar as orações. Lembre-se que não é porque ela está no meio
que ela liga as orações, ela não precisa necessariamente estar no meio. Uma conjunção pode, por exemplo, começar o período. Nesse caso não é o que acontece, porque a gente está vendo que o período começa com o verbo. Verbo não é conjunção. Então, qual é a conjunção aqui? Lembra que eu dei a dica do quê? Então, olha lá. A expressão assim que vai ser a nossa locução conjuntiva. Que nome feio, né? Mas, enfim, é uma locução que liga as duas orações entre si. É ela que estabelece uma relação entre as duas orações e é uma relação significativa, é uma relação de tempo. Veja, eu quero abraçar todos assim que nos virmos, na hora em que nos virmos, no tempo em que nos virmos. Então, essa expressão me indica tempo para esse período, ela liga as duas orações dessa maneira, tá? Ok, então, se a gente observou que essa oração começa com conjunção, ela é que deve ser chamada de oração subordinada. E a outra, então, que não tem conjunção, a gente vai chamar de oração principal. Simples assim, tá? As orações, claro que não vai parar aqui, né? As orações subordinadas podem ser de 3 tipos. Elas vão ser adverbiais, substantivas ou adjetivas. As adverbiais têm a função de adjunto adverbial para a oração principal. É o caso dessa oração aqui. Ela tem a função de adjunto adverbial de tempo. Então, eu vou colocar aqui, ó, oração subordinada adverbial. Já vou deixar aqui. As orações subordinadas substantivas têm a função, então, de... são funções sintáticas, como sujeito, objeto, complemento nominal, mas isso a gente vai ver mais pra frente. As adjetivas têm essa função aqui, de qualificar alguma coisa que está dentro da oração principal. Esta oração, então, ela é subordinada adverbial e ela tem mais uma coisa, porque ela indica tempo, né? Então, ela vai ser a nossa oração temporal. Todas elas vão terminar assim com um AU no final, tá? Então é isso por enquanto, tá? Oração principal, oração subordinada, que é aquela que começa com a conjunção e praticamente todas elas vão ter essa palavrinha aqui. Isso ajuda bastante a gente a identificar. Lembre-se, eu poderia ter começado com essa. Assim que nos virmos, quero abraçar todos. Então a ordem não altera nada na classificação. Até a próxima!